Abismo, 41,52. Barco, 74. Beijo, 63, 77, 96, 107. Mas o que significam esses números? Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchachos. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui de língua portuguesa, mas análise de livro. No caso aqui, esse livro aqui, ó. O Livro das Semelhanças, da autora Ana Martins Marques. Mas antes da gente falar aqui do assunto do livro, se você ainda não me segue, quiser me seguir, se você gostar desse vídeo, quiser dar uma curtida, mandar para quem você sabe aí que está fazendo vestibular. No caso específico desse ano, o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Esse é um dos 8 livros que está na lista para os alunos lerem, né, para os candidatos lerem. Então eu vou fazer aqui uma resenha falando um pouquinho do que trata esse livro de poemas e espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá. Ana Martins Marques nasceu em 1977, em Belo Horizonte, onde mora. Graduada em letras, assim como eu, tem doutorado em literatura comparada pela UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais. É autora de A Vida Submarina, da Arte das Armadilhas, que recebeu o prêmio Biblioteca Nacional em 2012. Então, o Livro das Semelhanças é um livro de poema, ele está dividido em 4 partes, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Mas antes de falar sobre isso também, eu acho interessante pensar o seguinte: há inúmeras pessoas que escrevem poemas, escrevem contos, crônicas, mas muitas vezes elas não conseguem publicar. Muitas vezes até têm grandes ideias, mas não têm o hábito da escrita. É claro, sem desmerecer a autora, porque eu vou ser bem sincero com vocês, o meu forte não é a poesia. Apesar de eu tocar violão, apesar de eu gostar de poesia, de certa forma, mas de forma geral, eu não consigo me aprofundar e não consigo ter um interesse muito grande pela poesia geral. Tem alguns poetas que eu gosto mais, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, e gosto também de algumas poesias de língua inglesa, língua espanhola, entre outras. Mas de forma geral eu prefiro contos, crônicas e romances. Mas eu adorei esse livro. Então olha lá. É importante vocês pensarem que o livro é dividido em 4 partes. A primeira parte a gente chama a parte que seria a própria estrutura do livro. É bem criativo, porque a autora começa assim, ó, ideias para um livro. Daí na próxima, o livro. Depois da parte onde diz o livro, ela diz capa, um biombo entre o mundo e o livro. Quando a gente pensa a capa do livro, é exatamente isso. É um biombo, uma divisão. O que é um biombo? Sabe quando você está ali numa sala de aula, tem aquela parede bem fininha que divide uma da outra? Pode ser um biombo. Você está ali num ambiente onde tem uma divisória. Normalmente o biombo é uma divisória, ela não é uma parede rígida, é uma divisória mais simplesinha. Então quando eu falo um biombo entre o mundo e o livro, claro, você ainda não leu o livro. Quando você pega o livro para ler pela primeira vez, você tem todo o conhecimento do mundo, e quando você pega o livro, seria tudo uma novidade, né? Depois você tem da capa, na primeira parte ainda, nome do autor, título, dedicatória, epígrafe. Epígrafe o que que é? Sabe quando você pega um livro, de repente tem lá a parte do sumário, daí tem dedicatória, tem capa, contracapa e beleza. Epígrafe é o seguinte, às vezes é um pensamento de um filósofo, é um pensamento de algum pensador, de algum teórico, antes de começar a história do livro. Ele vem ali entre aspas, né, porque é uma citação direta. O nome disso é epígrafe. Depois ele tem aqui primeiro poema, segundo poema. O que a autora faz nessa primeira parte que é bastante criativa e bastante diferente? Ela faz uma metalinguagem, metalinguística, metalinguagem. O que é isso? A obra falando da própria obra. Isso é muito interessante. É importante você pensar nisso porque isso é uma questão que pode vir a cair no vestibular. O que é isso? Quando perguntar sobre a característica, principalmente dessa primeira parte da obra, né? Essa primeira parte que é a montagem, a produção física do livro. O nome disso é metalinguagem, porque é o livro falando do próprio livro. Quando a gente pega o dicionário, uma das funções, a gente tem várias funções de linguagem, né? Você pega a poesia tem a função poética, a primeira pessoa ela pode ter a função emotiva, uma propaganda tem a função conativa, você pega lá uma história em quadrinho, ela tem a função fática e assim por diante. Existe a função referencial e assim por diante também. Quando a gente pensa na função da metalinguagem, metalinguística, é quando você tem uma obra falando pela própria obra. A metafísica, quando é física, tratando da própria física. Essa mesma relação para a gente entender o que seria esse meta, né, essa parte que vem antes da próxima palavra. E pensando nessa parte inicial, né, já que são 4 partes, eu vou só para ler um pedacinho.
Índice remissivo. Olha que interessante, tem uns papeizinhos que eu colei aqui, mas veja que tem palavras com vários numerozinhos. O que acontece aqui? A autora coloca a palavra abismo ao lado, 41 e 52, barco, 74, beijo, 63, 77, 96, 107. O que é isso? São as páginas às quais essas palavras são encontradas. Tem uma palavra aqui como exemplo, a palavra casa. Ela aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 páginas. Quer dizer, coloca a página 22, 23, 53. Você vai lá na página, você encontra dentro do verso a palavra casa. Então ela faz uma brincadeira, essa questão da metalinguagem, ela brinca na estrutura da própria obra. Claro, depois ele vai para a parte final do livro e vem para o segundo capítulo. O segundo capítulo se chama cartografia. Então veja que interessante, quando a gente pensa em cartografia, vou ler um pedacinho. E então você chegou como quem deixa cair sobre o mapa, esquecido aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. Interessante, né? O livro como se fosse um mapa, uma construção. Tem uma parte aqui do livro que ela até brinca, que existem pontos que estão distantes, pontos que não se conhecem, pontos que não se encontram, mas de repente ela fecha e eles fazem parte da mesma coisa, eles se encontram, eles se tocam, eles se compõem. Porque é isso mesmo, né? Se a gente pensar no livro, eu tenho 2 pontos aqui, na hora que eu junto, eles se encontram. Combinamos por fim de nos encontrar na esquina das nossas ruas que não se cruzam. Rasguei um pedaço do mapa, de modo que o grande canyon continua na minha mesa de trabalho, onde o mapa repousa. Desde então, minha mesa de trabalho termina subitamente num abismo. Interessante nessa brincadeira, o livro está longe, o livro está distante, a forma que ele deixou o livro, a representação daquilo, a forma que ele fechou o livro, as palavras que se encontraram, o momento que parou. Então ela vai brincando com as palavras e com a estrutura, com o formato, né? Com a composição da obra. A terceira parte do livro se chama Visitas ao Lugar Comum. Olha que interessante quando ela diz assim: quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte e o brilho cego, pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem, dobrar a língua e ao desdobrá-la deixar cair. Quando eu vejo isso, eu fico pensando em perdas, ganhos, encontros, desencontros, porque parece que é a própria história que vai surgindo, que vai acontecendo, se vai relacionando com a sua própria história. Perder a hora e encontrá-la depois, no intervalo de teatro, nos cantos empoeirados de domingo, entre um telefonema e outro, dentro do táxi. Quer dizer, você às vezes tem palavras que você sabe que elas pertencem a você, e você tem consciência disso. Mas em alguns momentos você não tem essa consciência. Você acha que perdeu. De repente está num outro momento, ela fala dentro do táxi, essa palavra vem à mente, vem à lembrança, e você representa, você diz ela, às vezes pensando sobre isso, e às vezes você nem pensa sobre essa questão, mas ela está lá, ela fluiu. A última parte do livro se chama O Livro das Semelhanças, que é o próprio título da obra, né? E lembrando lá, só voltando na primeira parte, é interessante quando ela fala, né? Quando você escreve um livro, é engraçado você ver a capa do livro e lá até o seu nome completo, é o mesmo nome que o seu. Aí você escolhe um título e aquele título é a vitrine, aquele título que chama atenção. A importância da escolha de um título, né? Muitas vezes ela pode pensar depois, será que eu pensei num outro momento eu escolheria um outro título? E voltando a falar do livro das semelhanças, o título da obra, né? Quando a gente pensa nas figuras de linguagem, uma das figuras de linguagem que mais vem à mente por primeira vez, a primeira questão que vem à mente é a palavra metáfora, né? A metáfora é quando você estabelece semelhanças. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, a pessoa agiu de uma maneira grosseira, às vezes fala assim, você é um monstro. Por que você fala isso para a pessoa? Porque você pensa no monstro, numa coisa terrível, numa coisa violenta, algo pode ter outras características sinônimos, né? Coisas semelhantes a isso também. Você está estabelecendo uma relação entre o que é um monstro, ou o que você pensa ser um monstro, e a maneira que aquela pessoa agiu. Está estabelecendo semelhança. Isso é uma metáfora. E lembrando que se você falar isso, você parece um monstro, é uma comparação, ambas são figuras de linguagem. Pensando nessas figuras de linguagem, nessa relação que a gente dá para as coisas, para as questões materiais, para as questões sentimentais, para questões filosóficas e assim por diante, olha esse trechinho. É mais difícil esconder um cavalo do que a palavra cavalo. Claro, né? O animal é grande, como é que você vai esconder um cavalo? Agora, a palavra cavalo não só é muito fácil, como você pode apagar a palavra ali na hora, né? É mais fácil se livrar de um piano do que de um sentimento. Interessante, né? Toda essa relação figurada, essa linguagem conotativa que ela traz.
Porque o piano, por mais que ele desperte sentimentos, o piano é algo, piano em cauda, piano de cauda, aquele piano gigante que nem caberia nesse quarto enorme, algo que desperta sentimentos diversos. Mas você poderia esconder, né? Com algumas pessoas levantar e deixar escondido em algum lugar, não que seja fácil. Agora o sentimento, por mais subjetivo que seja, e por mais humano, né, que a gente possa pensar, que possa ser, ele é imensurável, né? Não há como a gente definir alguma palavra. A gente pode pegar um sentimento como um substantivo abstrato, né? O que é o amor, e a gente definir em algumas palavras, mas ele é algo extremamente subjetivo. Inclusive, temos uma diversidade infinita da representação do que é amor. Então é algo impossível de esconder. E não só isso. Quando a gente tem um sentimento muito forte, quando a gente pensa que os olhos são o espelho da alma, a gente está passando de alguma forma, esse sentimento. E quando tem pessoas que nos conhecem, as pessoas muitas vezes percebem quando você não está bem, percebem quando você está com um olhar diferente. E até mesmo, né, a gente sabe quando você olha no olho de uma pessoa, você consegue de alguma forma sentir algo. Às vezes você percebe que aquela pessoa me olha com carinho, mas os outros falam, não, mas eu não gosto muito dela, ela é meio estranha comigo. Ah, mas comigo ela age diferente. Porque os sentimentos, eles são apresentados por gestos, pelo olhar, pelas palavras e assim por diante. E uma parte final aqui, né? Ainda é tarde para saber, ainda há facas cruas demais para o corte. Ainda há música no intervalo entre as canções. Escuta, é música ainda. Ainda há cinzas por dizer. Cinzas, né? Cinzas parece que tipo, sobraram cinzas apenas. Seria o fim, seria o final de tudo. É interessante a gente pensar, né? Ainda há música no intervalo entre as canções. Quando a gente fala no silêncio, né? O silêncio é algo. A gente pensa na questão de ausência de som. Mas a música precisa dessa pausa. A música não teria como não existir se não houvesse uma pausa. Porque a pausa faz parte da canção, né? Quando você pega e vai no intervalo, está tocando qualquer instrumento musical, está cantando, está ouvindo uma música que seja, há a pausa. E ela faz parte disso. Então, para finalizar, interessante pensar que é um livro que não é linear, é um livro de poemas. Apesar de ser poesia, ele não é um livro muito complexo de compreensão. É claro que por se tratar de poesia, a gente tem que pensar o seguinte, a poesia, ela é subjetiva. Então você fala, a autora quis dizer isso e ponto. Não. O que importa é a gente pensar assim. Não quer dizer que você possa ter qualquer interpretação do poema. Mas a interpretação que você tem, ela tem que ter um sentido. Então, como eu falei, alguns comentários que eu fiz analisando o que a autora disse, pensando, né, no que era possível a partir do meu significado, aquilo que eu interpretei. Mas se a gente falar com a autora, possivelmente ela vai falar que ela tinha pensado em uma outra coisa. E pode ser que algumas coisas que eu falei tenham semelhanças com o que ela tenha dito. Porque a gente está falando de uma linguagem conotativa, não denotativa. Uma linguagem figurada, portanto, subjetiva. Mais um ponto interessante aqui, já que eu estou falando de ponto, é a falta de pontuação, a ausência de pontuação. Praticamente a ausência de rimas também. Isso é proposital. Por quê? Para que quem está lendo vá no seu ritmo. Provavelmente seja por isso. Quando a gente pega aqui museu, esse trechinho, nessa parte aqui, ó, olha que interessante. Museu. Se houvesse um museu de momentos, um inventário de instantes, um monumento para eventos que nunca aconteceram. Veja, não tem pontuação. Eu poderia ler, se houvesse um museu de momentos, um inventário de instantes, um monumento para eventos que nunca aconteceram. Ou eu poderia ler, se houvesse um museu de momentos, um inventário de instantes, um monumento para eventos que nunca aconteceram. Se houvesse um museu de momentos, um inventário de instantes. Veja, isso acaba que você pode ter essa particularidade de você construir, de você ler, de você interpretar, de você absorver o poema de uma forma distinta também. E vou finalizar, agora realmente finalizar de verdade, com o último poema. Poema de trás para frente. A memória lê o dia de trás para frente. Claro, né? Quando a gente pensa, a pessoa que está perdendo a memória, ela começa a lembrar das coisas e as coisas vão apagando. De repente, a pessoa chega num momento que ela começa só a lembrar daquelas coisas que aconteceram na infância dela. A gente pensar numa pessoa idosa. Tanto é, se uma pessoa idosa está num ambiente novo, ela vai falar que ela está ali há pouco tempo, ela vai pensar, eu não conheço esse lugar. Mas às vezes ela já está naquele lugar há algum tempo, ela já conhece aquele lugar há algum tempo.
E se você leva ela dentro de uma casa, para uma sala, que é uma sala mais antiga, com móveis mais antigos, com quadros mais antigos, às vezes ela vai relembrando da sua vida. E assim por diante, vai indo, e vai apagando as memórias mais recentes. Então a memória lê o dia de trás para frente. Acende um poema em outro poema como quem acende um cigarro no outro. Que vestígio deixamos do que não fizemos, como os buracos funcionam. Somos cada vez mais jovens nas fotografias. De trás para frente, a memória lê o dia. Então, essa brincadeira, né, da memória. Esse livro é muito bonito, muito interessante. Se você não leu, leia, tá? Leia, se você já assistiu esse vídeo, mas não leu o livro, leia primeiro. Tente ver se você consegue analisar da forma que eu analisei, pensar da forma que eu pensei. Eu tinha colocado vários post-its aqui para falar de vários pontos, né? Mas o vídeo ia ficar grande demais, eu escolhi só alguns trechinhos aqui para comentar. Beleza? Se você gostar do vídeo, dá uma curtida. Se quiser fazer perguntas, faça perguntas, sugestões para que eu produza aqui, não só de outros livros, de outros assuntos. Se quiser colocar e você lê o livro, qual parte você mais gostou. Se você já leu algum livro dos 8 aí da Federal, é importante você saber que dos 8 livros da Federal, esse aqui é o 5º que eu estou gravando esse ano. Vão faltar 3. Já estou fazendo a leitura do livro Sagarana, inclusive comecei a leitura no dia de ontem, né, desse momento que eu estou gravando. Então é possível aí que mais ou menos ali na metade para o final de junho eu vou colocar no canal o vídeo lá da análise do livro Sagarana. É um livro que eu sei que vai me dar muito mais trabalho, né? Um livro mais extenso, uma leitura, um vocabulário muito mais complexo. E é isso aí, galera. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.